Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42. Eu quero, nesta aula de hoje, resumir o ensino desse livro para a nossa vida prática. Quem já leu aqui o livro de Jó? Quem pode explicar o sofrimento de Jó? Hein? Então você não entendeu nada. Você leu, não entendeu, né? Esse livro é um livro muito especial. E é tão interessante porque Deus trata do sofrimento usando uma narrativa poética. Porque o sofrimento do crente termina com hino, termina com poesia. Sabia disso? Então nós vamos meditar nesse livro e aprender algumas lições e, de uma certa forma, trazendo consolo e consolo para as pessoas que sofrem, conhecendo Deus no sofrimento. Tá certo? Esse é o tema da nossa aula, conhecendo Deus no sofrimento. Eu vou começar pelo fim. Vamos ler Jó 42, de 1 a 6. Jó 42, de 1 a 6. Diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó não é uma figura fictícia, um personagem. Jó é uma pessoa real, e a história dele é real. Há textos na Bíblia que se referem a Jó, e provavelmente ele viveu na época dos patriarcas. O seu nome, Jó, em hebraico, significa, tem dois sentidos, ou perseguido ou arrependido. Há divergências entre os tradutores do nome Jó. O tema do livro de Jó é o mistério do sofrimento humano. Por que as pessoas sofrem? Como escreveu um judeu sobre um filho que nasceu doente, ele diz: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ele só errou na teologia, mas tá bom. Onde ele conta a história. E a gente vê, na nossa história de vida, pessoas enfrentando sofrimento, dificuldade. E o livro de Jó, então, traz esse assunto. E traz de forma poética. A doutrina principal que o livro de Jó nos ensina é fidelidade em meio ao sofrimento. Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Se você está passando por provações, se você está passando por aflições, não questione Deus. Não questione. Louve-o. Agradeça. Porque Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não é masoquista. E lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz que a graça de Deus, ela é suficiente nas nossas fraquezas.
nos nossos sofrimentos. Mas, meus amados irmãos, o livro de Jó, você pode lê-lo, eu já li várias vezes, procurando uma resposta. Por que Jó sofreu? E o livro termina e não explica. Deus não dá explicação. E é muito interessante isso, porque lá no capítulo 42 que nós lemos, é justamente a síntese do livro. Então respondeu Jó ao Senhor. Para aí. Volta um pouquinho atrás, eu chamaria você para o capítulo 38. Capítulo 38. Até o capítulo 37, todo mundo fazendo teologia com a desgraça alheia. Os amigos de Jó, questionando Deus, perguntando para Deus. A partir do capítulo 38, Deus resolve agora fazer umas perguntas para Jó. E Deus vai fazer 77 perguntas. Veja no texto que ele começa. O Senhor convence a Jó da sua quê? Ignorância. Ignorância. E aí Deus vai até o capítulo, final do capítulo 41, vai fazer perguntas que Jó não sabe responder, porque Jó é um ignorante como eu e você. Então Jó termina o livro dizendo assim: então respondeu Jó ao Senhor. O que ele respondeu ao Senhor? Primeiro, versículo 2. O que ele diz? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Então, quando ele fala bem sei, ele está falando aqui de um saber experimental. Ele conheceu Deus no sofrimento. É como Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. É um saber que junta teoria e prática, doutrina e vida. Ele diz bem sei. O que ele aprendeu aqui com essas perguntas que Deus fez para ele? Primeiro, que Deus ele é onipotente. Então, no sofrimento, eu e você precisamos aprender como Jó. Bem sei que tudo podes. Não existe impossibilidades para Deus. O nosso Deus é onipotente, Ele é poderoso. E se você está sofrendo, se você está passando por um momento difícil, de provação, de tribulação, esse é o momento para você experimentar, para você conhecer o Deus que você tem. O Deus que você tem. Porque o seu direito não passa desapercebido a Ele. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele faz forte ao cansado. Ele levanta do pó o abatido. Então o nosso Deus, na sua providência, Ele administra essa sua onipotência com planos. Bem sei que tudo o quê? Podes. E nenhum dos teus planos. Gente, Deus tem planos para a história. Deus tem planos para o universo. Deus tem planos para a igreja. Deus tem planos para as nações. Deus tem um plano para cada criatura. Deus é onipotente. E essa onipotência de Deus, ela é exercida na minha vida de forma soberana, através de planos. Todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia ainda. Você crê nisso ou não? Você crê que se você está vivo, você não morreu na pandemia? Não foi por causa da máscara dentro da vacina. Isso ajudou. Mas você está vivo porque Deus quis. Tá certo? Ele tem uma história para escrever ainda através da sua vida. Bem sei que tudo podes. E você tem que entender que os planos de Deus são bons.
Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Paulo, em Romanos 12, ele diz que nós precisamos experimentar a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pensa nisso. Deus é onipotente, Ele pode tudo. Deus tem planos e Ele exerce essa onipotência soberana através desses planos. Terceira lição aqui: esses planos, nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Não pode. É que não queira não, né? O diabo quer frustrar. Nós muitas vezes, na nossa rebeldia, nós queremos frustrar. Lembra a história de Jonas? Ele queria frustrar os planos de Deus, fugindo de Deus, tentando se esconder de Deus, e não adiantou. Então, meu amado irmão, essa é a lição do livro de Jó. Deus não dá satisfação para Jó, não explica para Jó por que ele estava sofrendo. E não vai explicar para você porque você está sofrendo, não. Tá certo? O que Deus quer com esse sofrimento que Ele manda na minha vida e na sua vida, é que a gente conheça Ele. Conheça Ele. Porque é isso que Jó vai dizer aqui. Jó diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Então você é um ignorante, tá? Mas um ignorante posudo, porque você fala do que não entende. Você quer explicar o inexplicável. Você conhece gente assim ou não? O crente sabe tudo, cara, sabe tudo. Se bobear, ele quer ser conselheiro de Deus. Mas aqui está claro. Ele olha para Deus e vê o Deus onipotente. Ele olha para si e vê assim: eu sou ignorante. As coisas que aconteceram são coisas na minha vida, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele diz: escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. E aí veja no versículo 5 e 6, vamos lá juntos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Irmãos, isso é profundo demais. Ele diz: eu te conhecia só de teologia, de livro, de confissão de fé. Mas agora os meus olhos o quê? Te veem. Ou seja, em tudo isso que eu passei, em todo o sofrimento que eu passei, eu vi o Senhor. Eu vejo o Senhor. Irmãos, preste atenção. Na escola, o professor dá a matéria. Depois ele aplica o quê? A prova. Na vida cristã é diferente. Ele manda a prova. Depois ele ensina a lição para você. É desse jeito. É desse jeito. Você não entende as coisas. Só depois, aliás, Philip Yancey, falando sobre o sofrimento, ele diz: a fé nos ensina a entender o sofrimento de frente para trás. Eu passei por tudo isso e lá na frente eu vou olhar para trás e eu vou dizer: Deus estava fazendo aquilo, Deus estava no controle daquilo, Deus fez isso. Amém? Então, a sua vida, a minha vida, ela está nas mãos de Deus. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós somos. Tá certo? Então, quando você for ler o livro de Jó agora, não procure explicação para o sofrimento, porque esse livro de Jó não foi escrito para explicar o sofrimento humano. Ele foi escrito para dizer para mim e para você, como crentes, que nós vamos ter sofrimento,
e que no sofrimento nós temos que ser fiéis a Deus, porque é no sofrimento que nós aprendemos, nós conhecemos o Deus que nós temos. Amém? Então joga fora essa teologia da prosperidade que você aprendeu aí. Vamos para aqui. Agora, eu já preguei isso umas 500 vezes, mas vai de novo. Quem é o Deus de Jó? Quem é o Deus de Jó? O que nós aprendemos lendo o livro de Jó? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? E a primeira lição que a gente aprende é que o Deus de Jó é o Deus que dá. O Deus que dá. Vamos lá para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então ele tem nome e endereço. Mas ele tem caráter também. Diz assim: homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava o quê? Do mal. Ele temia a Deus e fugia do pecado. Era um homem crente. Versículo 2 diz que esse homem também tinha família. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Mas esse homem também tinha bens materiais. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito poderoso, muito numeroso o pessoal a seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Crente rico. Queria que ele fosse membro de Pinheiros, para dar o dízimo aqui. Para a gente fazer missões. O homem é perfeito. Agora, ele era, isso aqui que ele era, não porque ele quis ser assim. Porque Deus deu para ele isso aqui tudo. Deu para entender? E aí vem, nós lemos aqui. Jó não leu essa biografia. Tá certo? É igual a Adão. Adão, ele não leu Gênesis. Não deu tempo, né? Só quem escreveu foi Moisés. Mas ele acreditou quando ele viu aquela varoa bonita na frente dele. Essa é osso dos meus ossos, né? Viu? Mas veja no texto que Jó, depois que os filhos faziam os banquetes, as festas, ele estava tão preocupado. Ele era um sacerdote familiar. Ele ia lá no decorrer do turno de dias de seus banquetes. Jó chamava os seus filhos e os santificava, oferecia holocausto. E ele tinha uma preocupação, é que não somente ele que se desviava do mal, mas ele não queria que os seus filhos pecassem contra o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Agora, irmãos, versículo 6. Aqui começa a mudança da história de Jó. Diz aí: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então presta atenção, Satanás é o primeiro que chega na igreja e o último que sai. Satanás penetra. E diz o texto sagrado que Deus perguntou para ele: de onde vens? Respondeu: de rodear a terra, passar por ela. E Deus então estabelece uma pergunta, faz uma pergunta para Satanás. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora veja qual é a tese de Satanás no versículo 9. Satanás diz assim: ele faz isso porque o Senhor abençoa ele. Ou seja, ele faz tudo isso por interesse. Por interesse. Olha a pergunta de Satanás. Satanás é terrível, mas ele é sabido, feito capeta. Por isso que Satanás está nas maiores universidades. Certo? Nos maiores, ele penetra lá, insufla o falso conhecimento, insufla a vaidade, a soberba, o orgulho. E veja no texto: porventura Jó, ele teme a Deus
debalde. Debalde aqui significa sem motivações, sem interesses. Acaso não cercastes com sebe a ele? Olha bem, Satanás sabe que Deus havia cercado a Jó e toda a sua casa com a cerca de proteção. Por isso que João diz que o diabo, o maligno, não pode tocar num filho de Deus, só se receber autorização. Aí diz assim: acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Então, primeira lição que a gente aprende aqui, meus amados irmãos, essa lição até o diabo sabe, que tudo que você é, que tudo que você tem, é Deus que te deu. Deus que te deu. Tá certo? Leia Deuteronômio capítulo 8. Não te esqueças. Não te esqueças. Não te esqueças. Quando você era lá do interior, nasceu uma magrela desgraçada, hoje você está aqui em São Paulo. Acima do peso, uma família maravilhosa, com bom emprego, com tudo. Foi você não, tá? Foi Deus. Foi Deus. E às vezes Deus deu isso para você por causa de seu pai e sua mãe, seu avô, sua avó, que era crente, que orava por você. E você está na bênção aí da beirada. Porque você não vale nada. Você tem crente que depois de abençoado, ao invés de se consagrar, ele foge de Deus. Crente não tinha uma casa para morar. Depois que Deus começa a abençoar, ao invés dele investir em missões, ele começa a comprar casa em Atibaia, sítio em Atibaia, casa no Guarujá. Meus irmãos, nós precisamos administrar os nossos recursos para nós juntarmos tesouro onde? Nos céus. Você não vai passar necessidade. Deus vai suprir todas as necessidades. É Deus que faz o rico e faz o pobre. Tem pobre que queria ser rico, mas Deus não deixa. Sabia disso? Minha avó dizia: Deus não dá asa para cobra. Você vai se perder se Deus lhe der dinheiro e poder. Aliás, quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro para ela e poder, você vai ver. Então, até Satanás sabe, e ele está justamente acusando Jó de servir a Deus por interesse. Então, Jó aprendeu aqui, que tudo que ele tinha era bênção de Deus. O Deus de Jó é o Deus que dá. Mas a segunda lição é que o Deus de Jó é o Deus que tira. Tira. Teve um irmão que falou: pastor, eu pulei esse ponto do seu sermão, porque eu não gosto desse negócio de Deus que tira. Né? Nós somos do Teologia da Prosperidade, né? Jó podia ter falado: eu não aceito. Aceita o quê, Jó? Eu determino. Não, Jó. Quem determina aqui sou eu. Eu não aceito. Não adianta. De uma hora para outra, Jó perdeu o quê? Tudo. Tudo. Você já pensou, você ir para o cemitério, enterrar 10 filhos? 10 filhos. Você perder tudo, perder os seus bens materiais, e por fim ele ainda perdeu a sua saúde. Tem uns que são entendidos em doença, diz que Jó teve 47 enfermidades simultaneamente. 47. Já pensou nisso? Você já está para morrer com uma. Imagina se você tivesse 47.
Agora, quem foi que tirou? Foi Satanás ou foi Deus? Deus. Deus autorizou a Satanás a tirar tudo de Jó. Irmãos, quantas histórias nós temos na vida de gente que tinha tudo e de uma hora para outra perdeu tudo. Não é só jogador de futebol não, tá? A igreja está cheia de crentes que passou por essa experiência. E ela, pode ter certeza, é um dos momentos mais difíceis da vida, quando esses momentos que Deus está tirando. Deus está tirando. E é tão interessante, por favor, versículo 21. Esse versículo a gente lê no cemitério, né? Quando se eu for para o meu enterro, não leia não, tá? O que diz Jó no capítulo 1, versículo 21 e 22? Vamos ler juntos? E disse: no sair do ventre de minha mãe, o Senhor o deu, e o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Jó adorou a Deus. Está lá no versículo 20. E ele adora a Deus dizendo: no sair do ventre de minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o quê? O tomou. O tomou. Deus toma. Sendo você fiel e sendo você infiel. E principalmente os infiéis. Por isso que a doutrina principal de Jó é fidelidade no meio do sofrimento. Fidelidade. O pessoal critica muito a esposa de Jó, né? Veja no capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Perdeu, sabe uma mãe perder 10 filhos de uma vez? Perdeu tudo. E agora vê o marido doente. Um homem que não podia ficar dentro de casa porque ele havia perdido tudo, mas ele vai lá morar no monturo, fora da cidade. Já pensou isso, irmãos? Agora, tem uma coisa que eu queria compartilhar com você também, que eu aprendo aqui nesse texto. Vem os 3 amigos de Jó. E os 3 amigos de Jó agora vão explicar, em vários capítulos, qual era o motivo, a razão do sofrimento. Então eu quero falar para você o seguinte: pare de ficar fazendo teologia com a desgraça alheia, tá? Quando você vira uma pessoa sofrer, quando você vira uma pessoa passando por dificuldade, não fique fazendo teologia errada. Jesus viu um cego de nascença e os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais, ele nasceu assim para que se manifeste dele o quê? A glória de Deus. Você já pensou você fazer essa pergunta para um pai que tem um filho, uma mãe que tem um filho autista? Você quer a causa. Jesus fala do propósito. Esse menino nasceu para que se manifeste nele a glória de Deus. E um dia ele vai ser perfeito. Ele vai ser perfeito. Então pare de fazer teologia com a desgraça alheia. Pare de ficar interpretando o sofrimento das pessoas. Ah, tá sofrendo, mas merece. A gente pode até pensar, mas não fala. Não fala. Eu fico penhor. Por que o senhor não leva os políticos que nós temos aqui no Brasil? Um juiz também podia fazer uma limpeza. Dar uma refrescada para nós. Não, só morre gente boa.
Vocês nunca pensaram isso, não é? Sou eu, o tonto. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tu és o Deus que dá, mas tu és o Deus também que tira. Tira sem mandar recados, tira sem mandar avisos, tira sem dar explicações, tira. Você pensou nisso? Deus tira. E não adianta espernear. Aliás, tem o direito de espernear, né? Direito jurídico. Mas seja fiel. Aguenta. Deus está trabalhando na sua vida. Você vai conhecer Deus, você vai aprofundar o seu relacionamento com Deus. Por isso que Tiago diz, tende por motivo de júbilo, de grande alegria, o passardes por várias provações. Porque as provações vão amadurecer você. Vão purificar a sua fé. Terceira lição, meus amados irmãos. Jó capítulo 2, versículo 6. O Deus de Jó é o Deus que dá. O Deus de Jó é o Deus que tira. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Agora, terceira lição. Quem é o Deus de Jó? O que diz aí? Versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu, mas poupa-lhe a vida. Satanás queria matar Jó? Queria. Ele já tinha matado os 10 filhos de Jó, já tinha matado o rebanho de Jó, já tinha destruído tudo. Ele vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Deus disse: não, você vai até aqui. E aqui nós estamos aprendendo uma coisa maravilhosa. É o Deus que dá, o Deus que tira, é o Deus que preserva, que poupa-nos. Ele nos preserva. O Senhor é quem te guarda. Guardará você de todo mal. A tua entrada e a tua saída desde agora para 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás o quê? Atingido. Irmãos, nós temos que aprender isso. Porque isso vai nos humilhar. Vai mostrar que o que eu tenho não é porque eu tenho, que eu sei ter, que eu sou capaz de ter. Eu tenho porque Deus deu e Deus preserva. Se você é crente, você está de pé. Quem pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Deus é que sustenta a gente, Deus é que firma os nossos passos. E quando a gente cai, Ele nos sustenta. Veja o Salmo 37, por favor. Salmo 37. Vamos ler o versículo 23 em diante. Salmo 37, versículo 23. O que diz? Coisa linda. Diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Jó está naquele sofrimento todo, mas ele está na mão de quem? De Deus. Deus não larga a gente. Tá certo? Estamos nas mãos de Deus. Ninguém, nada poderá nos separar do amor de Deus, das mãos de Deus, em Cristo Jesus. Nada, irmãos. Creia nisso. Você está passando uma dificuldade, está passando um sofrimento. Seja fiel a Deus. É tão interessante. Diz o texto: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha que Deus, Ele nos preserva em tudo. Em tudo. A vida, irmãos, é uma mescla de alegria e tristeza, de bênção e tribulação. Por que nordestino tem já muito filho, 10 filhos? Porque quando um está dando trabalho, está dando alegria.
E Deus faz assim também com a gente. Deus nunca tira tudo de você. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas você tem coisa boa ali na sua vida. No mínimo, se você valorizar a companhia de Deus, Deus está com você. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Se você passar pelas águas, pelos rios, eles jamais te afogarão, porque eu estarei contigo. Estarei contigo. Deus nos poupa, Deus nos preserva. E Ele diz que nós temos que fazer essa oração. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos que fazer essa oração. Que Deus nos guarde do maligno. O maligno quer destruir a nossa vida, quer destruir a nossa reputação, quer destruir os nossos bens, quer destruir o nosso casamento, quer destruir os nossos relacionamentos familiares. O diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma brecha. Mas ele está ali sob o controle de Deus. Ele só pode tocar. Ele só tocou na vida de Jó porque Deus autorizou. Amém? Mas por fim, irmãos, quem é esse Deus de Jó? E aí fica a discussão até o capítulo 42. Nós já lemos aqui a mensagem do livro, de 1 a 6. Veja no versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, 42, 7. O Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Além de teologia da desgraça, é teologia falsa. Né? Falsa teologia. Irmãos, a nossa teologia é a Bíblia. Se a Bíblia disser, você crê. Se a Bíblia não disser, fica calado. É porque você não precisa saber. Não fica fazendo. Deus se ira. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque a vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, e Bildade o suíta, e Zofá e o namatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Era herege, mas obediente. Também, se não obedecesse, o pau ia cantar. Então, foi lá, ofereceu. Jó ora por eles. Então, aprenda a orar para quem está falando mal de você. Aprenda a orar por quem faz teologia do seu sofrimento, quem julga você. Tá certo? Aprenda isso. E o que nós vamos aprender nessa parte? Porque no versículo 7, tendo o Senhor falado, é Deus que toma a iniciativa. Porque Deus agora vai mostrar para Jó que Ele é o Deus que restaura, que dá de volta. O Deus de Jó é o Deus que dá, é o Deus que tira, é o Deus que preserva, mas é o Deus que restitui. Restitui. Dá um amém aí, pelo amor de Deus. Você não crê nisso, não? Deus restitui. Deus restitui. Deus transforma a água em vinho. Se o seu casamento está meio aguado, sem cheiro, sem cor, sem sabor, peça a Jesus para fazer um milagre de transformação. Ele restaura, Ele restitui. E aqui, chama a sua preciosa atenção, porque Deus manda Jó orar para perdoar os amigos, os teólogos. E agora no versículo 10, o que é que diz aí? Mudou o Senhor a sorte de Jó. Então Jó não ganhou na loteria. Tem crente que diz que o Senhor precisa mudar a minha sorte, fica jogando na Mega Sena. Não tem nada a ver isso aqui. A palavra sorte aqui é o destino, mudou a vida dele. Quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor
deu-lhe o dobro de tudo o que antes, o quê? Possuíra. Deus restituiu o quê, em dobro. Se ele era o mais rico do Oriente, ele agora é o mais rico do Oriente, do Ocidente, do fim do mundo, de tudo. Deus deu a ele tudo em dobro. E é bonito você entender, irmãos, que Deus restitui ele materialmente, restitui os relacionamentos. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Quem foi que enviou? O Senhor. Todo o sofrimento de Jó estava sob o controle de Deus. Eu gostei dessa parte. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Então, quando você for na casa de uma pessoa que está sendo restaurada, leva um presente, tá? Leva uma oferta. E aí, diz o versículo 12: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ele a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Pergunta teológica para vocês. Por que Deus não deu 14 filhos, 20 filhos? Hein? Tudo foi em dobro. Quando chega nos filhos, deu a ele 7 filhos e 3 filhas. Vocês não vão responder, mas eu vou responder para você, ajudar, né? É que nós não perdemos os filhos. Os filhos continuam existindo. Não estavam com ele, mas estavam com o Senhor. E um dia ele se encontraria com esses filhos. Deu para entender? Não diz que deu mulher em dobro, deu? Não. A mesa, filho. Você comeu a carne, agora você tem que roer os ossos aqui. E a mulher estava bombando, porque teve 10 gravidezes. Pense nisso. Deve ter restaurado também a potência sexual de Jó. Depois de tanta doença. Tanta doença. Deus restaurou tudo. E é tão bonito isso, porque ele vai ter as meninas, e as meninas eram as mais lindas. Tem crente que gosta de botar esses nomes, né? Késia, Gemima, Querem Rapô, que essa eu nunca vi, mas Késia e Gemima eu já vi. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Viveu demais, né? 140 anos. E viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Deus explica para Jó por que ele sofreu? Não. Deus queria revelar para Jó, no sofrimento, o Deus que ele tinha. Esse é o nosso Deus. É o Deus que dá, é o Deus que tira, é o Deus que preserva, é o Deus que restitui. Restitui. Agora vamos fazer um apelo. Vamos ficar de pé. Quem está precisando de restituição aqui, né? Não chegou ainda do imposto de renda, mas você está querendo. Restituição. Às vezes a gente estuda a lição, mas não ora, né? Quem sabe você está passando por um tempo difícil. Aqui na igreja a gente não conhece. Só depois, pastor, passei. Né? Você vem para cá no domingo, você está numa semana atribulada, no trabalho, a família. E você está sofrendo, você está passando por uma dificuldade, por uma luta. Mas Deus está nos ensinando essa manhã, através de Jó. De Jó. Feche seus olhos aí, vamos orar. Quem está precisando de restituição? Senhor, levanta a mão, restitui-me a alegria da salvação, restitui
minha alegria de servir ao Senhor, restitui, eu estou, Senhor, derrubado. Não tem problema não. Quando Davi começou o seu exército, ele era o chefe, Davi. Mas os seus liderados eram 400 homens endividados e amargurados de espírito. 400 homens. Já pensou um exército desse? Era revoltado demais. Endividado e amargurado de espírito. E Deus usa aqueles homens para restaurar a nação de Israel, para estabelecer a monarquia. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Não existe nada de secreto, de oculto na nossa vida. Tu sabes, ó Deus, de perdas, de bênçãos que nós recebemos, de preservação que o Senhor tem exercido da nossa vida. Mas, Pai, nesta manhã, assim como o Senhor escreveu o último capítulo da vida de Jó, o Senhor escreva esse capítulo na vida, minha vida, na vida de cada irmão aqui. Que seja um final abençoado, que seja um final de restituição, de alegria, de prazer, de satisfação, mas principalmente, ó Deus, de dedicação a Ti, de conhecimento do Senhor, de deslumbramento de quem é o Senhor. Que a nossa admiração, que o nosso encantamento pelo Senhor cresça a cada dia da nossa vida, Senhor. Se pessoas nos decepcionam, se circunstâncias, se instituições, mas o Senhor jamais nos decepcionará. Trabalha na minha vida, trabalha na vida de cada um aqui, Senhor. Tira do nosso coração toda murmuração, toda tristeza, todo espírito de derrota, de fracasso. Ó Deus, que a gente não fique amarrado aos fracassos do passado. Cura nossa mente. Liberta-nos, ó Deus, de pensamentos e de ideias, de sofismas satânicos, opressores. Leva a nossa mente nesta manhã cativa em obediência à Tua palavra, Senhor. Venha nos transformar, venha nos renovar, venha restaurar a nossa vida nessa manhã. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa única esperança. Faz isso, Senhor, para o louvor da Tua glória e para a nossa felicidade também. Essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Amém.